Histórias assombradas. Não chame se não quiser vê-lo. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana e pode ler o relato tranquila que caso algum fulano apareça, os nomes estarão trocados. Eu sou de Belém do Pará, tenho atualmente 18 anos e isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. Eu gosto de coisas assombradas e te acompanho desde 2018. Pensei bem sobre escrever este relato em aviso para os que não acreditam. Pensei bem sobre escrever este relato, acho que como forma de aviso ou de alerta para os que não acreditam e que chamar o nome do coisa ruim o atrai de verdade, viu? Sem enrolação, vamos lá. Em uma noite de sábado, eu estava conversando com um amigo chamado Davi. E ele me falando sobre as namoradinhas e eu dando diversos conselhos e falando também sobre a minha vida amorosa, que não passava de uma piada por ser sempre a encalhada do nosso grupo de amigos e tal. Até que o assunto mudou radicalmente e começamos a falar sobre autoestima, aceitação, autoconfiança. Eu nunca fui muito de me achar bonita e nem ter a confiança nas alturas, sabe? Mas naquela semana eu estava me achando a melhor do mundo. Tudo em mim estava lindo. E quando eu passava na frente do espelho, eu sempre parava e ficava me admirando. Até que em um certo momento, ele não ficou mais online e nós paramos de conversar. E como toda noite eu costumo jogar um joguinho online com 2 amigos virtuais, não foi diferente naquela madrugada. Yasmin, Alan e eu sempre jogávamos em chamada de voz por preguiça de escrever em um jogo de RPG sobre o cotidiano de nossos avatares. Mas em um momento, a Yasmin avisou que ia dormir, assim ficando apenas Alan e eu. Papo vai, papo vem, o interesse pelo jogo acabou e resolvemos apenas ficar conversando e zoar um com o outro mesmo. E como todo adolescente gosta de apelidar um ao outro, né? Eu não parava de chamá-lo de demônio. Belo nome, né? Bom, sem saber o que estaria por vir. Eu não achei nada demais chamá-lo assim, até porque na língua dos jovens, esses apelidos de mau gosto se tornam sempre motivo de piada, né? A conversa durou até às 3 da manhã, que foi o horário em que eu comecei a sentir sono, e aí eu o avisei que eu desligaria em breve. Mas ele me convenceu a dormir na ligação, o famoso dormir em call, que se resume em ficar papeando até a gente cair no sono sem desligar a chamada. Aconteceu que eu capotei, e para minha surpresa, assim que amanheceu, ele havia desligado. Estranhei um pouco, mas no fim me dei por convencida de que o seu celular poderia ter descarregado. Então pensei em mandar mensagem, mas ele não veria naquele momento, por ser 6 horas da manhã. Então, quando fui abrir a conversa para dar-lhe pelo menos um bom dia, quando fui abrir a conversa para dar-lhe pelo menos um bom dia, porque desligou se o combinado era dormir em call. Mesmo sabendo que ele só ia ver mais tarde, né? Eu me surpreendi com suas 6 mensagens que diziam o seguinte. A primeira dizia: "Você não ia dormir?" A segunda dizia: "Por que não responde?" E a terceira: "Ei, para de rosnar na ligação e vai dormir. Não era isso que você ia fazer?" Quarta: "Se não quisesse conversar, era só me dizer. Agora ficar cochichando e do nada ficar rosnando no meu ouvido não é legal." Quinta mensagem: "Desliga essa porcaria ou eu vou desligar." Até que na sexta mensagem eu gelei. Nossa, como eu gelei. A sexta mensagem dizia o seguinte: "Que grito foi esse? Já são 4:30 da manhã, sua retardada." 4:30 da manhã, eu tava no meu mais profundo sono. Grito? Que grito, gente? Poderia até ser alguém que entrou no meu quarto, mas era impossível, pois a porta estava trancada. Ana, não passava nem Wi-Fi. Eu tentei ignorar, mas era impossível, então eu levantei e na hora eu senti um clima pesado. Algo estranho estava no ar, era um clima sufocante.
Tentei mais uma vez ignorar e fui para o banheiro para finalmente começar o meu dia com um bom banho gelado para despertar. Logo fui tomar café e encontrei minha avó, que assim que me viu, veio correndo me abraçar como se estivesse preocupada com alguma coisa. Eu queria tanto não ter ouvido o seu motivo de preocupação, até que ela me disse: eu sonhei com você essa madrugada. Um bicho feio, vermelho e muito grande te vigiava enquanto você dormia. Foi assustador. Gente, aí eu paralisei. Eu não me movi por alguns segundos até a minha mãe aparecer para cumprimentar minha avó, que seria vista naquele dia de domingo, que seria visita, né? Até cumprimentar a minha avó, que acho que era uma visita naquele dia de domingo. Enfim, quando a noite se iniciou, mais especificamente às 10 horas da noite, então não era tão no início da noite não, já era de noite, às 10 da noite, os meus pais foram deixar a minha avó em sua casa e eu fiquei sozinha em casa porque eu não queria sair. Eu me sentia indisposta, cansada, sem forças para nada. Eu vivia perdida e não me lembrava das coisas que eu havia acabado de fazer. Se fosse para eu comprar alguma coisa, eu voltava para perguntar o que era para comprar porque eu não lembrava. Minha confiança foi para o ralo e a minha insegurança passou a ser maior ainda. Minha autoestima foi para o ralo também e durante a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira foi tudo desse jeito. Minha mãe ou meu pai falavam comigo e eu me perdia. Eu não me maquiava mais para me sentir bonita. Eu tentava comer e beber água, mas eu forçava demais e acabava até vomitando. Não ia mais para lugar algum e, para piorar, na terça-feira, esses sintomas se agravaram após uma discussão. Para piorar, na terça-feira, esses sintomas se agravaram após uma discussão dos dois, como se o clima pesado entrasse no meu corpo e foi assim até sexta-feira. De dois quem? Discussão dos dois? Dois quem? Pai e a mãe? Bom, nesse dia eu amanheci com febre. Na sexta-feira, é isso? Eu amanheci com febre. Eu estava muito sobrecarregada pelos dias anteriores. Eu não sabia mais o que fazer. Até que minha avó apareceu novamente para outra visita em casa e trouxe a minha tia. Minha mãe, como sempre, foi cumprimentá-las, mas elas passaram direto em direção ao meu quarto, avisando a minha mãe para não atrapalhar, pois teriam uma longa conversa comigo. Lógico que a minha mãe, curiosa e preocupada, tentou participar da conversa, mas minha avó insistiu que seria melhor ficarmos apenas nós três ali. Tia Anastácia é cristã. Ela era nova nesse ramo e assim que entrou no meu quarto já sentiu algo ruim. Ela parou em frente à porta, me olhou e apontou para cima e disse: "Você o invocou, né, fulana?" E fez uma cara brava. Eu, sem entender, ia retrucar, quando de repente minha avó caiu de joelhos no chão e começou a dar risada. Só que não era ela, gente, pois a voz dela ficou grossa como a de um homem rouco. E aí minha avó, entre aspas, disse: "Você me chamou e eu estou aqui." Gente, não era minha avó. Nessa hora, minha tia começou a orar o mais alto que pôde, apontando o seu crucifixo para todos os lados e tudo parecia um filme. O ser que estava no corpo da minha avó ria alto. A tia Anastácia orando mais alto ainda. Os quadros do meu quarto começaram a cair. Minha mãe tentava abrir a porta. Meu quarto ficou quente, como num dia de sol. E eu com uma tremenda dor de cabeça. Até que a luz do meu abajur explodiu e tudo então se acalmou e voltou ao normal. Eu já não sentia mais febre, meu quarto voltou com aquela temperatura normal, minha avó se levantou, mas chegou a cuspir sangue, e minha tia também se levantou completamente exausta. Enfim, tudo isso passou. E já na cozinha, minha tia perguntou se uma de nós duas, no caso eu e minha mãe, né? Se nós estávamos... Ela perguntou se nós
se nós tínhamos mesmo chamado... Se nós tínhamos chamado, mesmo que sem más intenções, o diabo. Na hora eu fiquei arrepiada. Eu o chamei e ele realmente veio. Mesmo que sem intenção alguma, sem querer, eu o chamei. Então eu disse que eu o havia chamado, só que foi sem querer. Nem preciso dizer que eu levei uma baita de uma bronca das 3 mulheres na mesa, né? E a minha mãe me deixou ainda de castigo por semanas. E durante essas semanas, eu ia e vinha da igreja com a minha avó e com a minha tia. Bom, é isso, Ana. Não é bem algo assim assombroso de dar arrepios. Ou a avó ficar possuída ali, é sim. Mas fica de alerta para quem fica chamando o nome do coisa ruim, mesmo que sem querer. Nunca mais eu falei o nome dele em voz alta e ultimamente me sinto ótima. Espero que você leia o meu relato. Vou ficando por aqui e até mais. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Eu também sou dessa opinião de que palavras têm poder. E existem palavras que têm uma vibração boa e outras não. Não só diabo ou demônio e tal, mas várias outras palavras, como a gente já ouviu muito aqui, como desgraça, miséria, sabe? Essas palavras assim, tem gente que repete muito inferno, sabe? Fica repetindo essas palavras. Lógico que não é com intenção de ir para o inferno, não é com intenção de ver a desgraça, ela não tá evocando ali, desgraça, blá, 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 apareça, sabe? Ou diabo, não sei o que lá, apareça. Não tá evocando, mas só de ficar jogando essas palavras no ar, isso acaba atraindo coisas ruins, eu diria. Assim como você fica jogando palavras ruins para cima de uma pessoa, sabe? Do tipo, você é um inútil, você não presta, você não sabe jogar só coisa ruim. Parece que a pessoa realmente, se não era tanto, ela vai se tornando. Sei lá, não gosto desse tipo de coisa. Deixa um clima realmente pesado, é o que eu sinto. E então acho que não é isoladamente aí a palavra demônio, mas qualquer palavra ruim, eu acho que não é legal ficar sendo dita nem por brincadeira. Minha avó também dizia aí essas coisas, que não podia ficar falando, não sei o que aparecia. Agora, isso aí que ela falou, que ela começou lá a chamar o amigo, e aí primeiro o amigo, e depois ela não conversou mais com o amigo para saber direito a respeito do que ele ouviu aí na chamada dela. Ele ouviu alguém rosnar, ele ouviu gargalhada, e ela tava dormindo já. Então, e depois a mãe fala que sonhou com um monstro, um bicho vermelho, sei lá, olhando ela enquanto ela dormia. Seria a mesma coisa que o amigo ouviu durante a chamada. E depois a tia chega, a avó vem e tem todo aí praticamente um exorcismo, né? Alguma coisa toma conta da avó falando que ela chamou e ele veio, né? Hein? Bom, fica a dica. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.